grande problema que nós temos no transporte público, na minha humilde opinião, é que o poder público não faz a parte dele. Com isso, os empresários não fazem a parte deles, e com isso a população é que sofre não tendo um serviço de qualidade. É simples. Na minha opinião, é muito simples. Não tem como o empresário fazer mágica se o poder público, seja ele agora, 8 ou 10 anos atrás, não faz a sua parte, principalmente não fiscalizando como deveria ser fiscalizado dentro desse município. As três coisas que foi claramente dito aqui é a questão do terminal, o aumento da fiscalização, o aumento da passagem, eu acho que nem tem que ser discutido, porque isso não tem como acontecer de maneira nenhuma, ou a criação de um subsídio, que a gente já tem conversado isso dentro do grupo, através até do vereador Marquinhos do Transporte, que é a pessoa que mais nos orienta, muitas das vezes, o grupo, posso falar do grupo dos 13, é a pessoa que mais nos orienta sobre esse tema. Outros estudam, mas ele é quem mais nos fala. Então, é claro, se não houver alguma mudança por parte do poder público para cumprir o que se diz o edital, maior fiscalização, a questão do pagamento da gratuidade, seja ele com qualquer que seja o subsídio, nós não vamos chegar a lugar nenhum e vamos ficar fazendo discussões e audiências públicas a vida inteira. A solução, de acordo com as empresas, seria maior fiscalização, a criação do terminal, e aí eu queria que você dissesse a importância da criação do terminal. Falou terminal, mas eu queria entender qual é a importância dessa criação desses terminais. E o subsídio, de que maneira você acha mais rápido que esse subsídio poderia ser feito, porque, na humilde opinião de alguns desses vereadores, a questão da bilhetagem, do jeito que está sendo feito, não é, vamos dizer assim, a solução do problema a curto espaço de tempo. Então, a gente gostaria de entender, primeiro, a importância dos terminais e como teria que ser esse subsídio de maneira rápida para que pudesse a gente ver na ponta a melhora do transporte em Campos. Essas são as duas perguntas. Os terminais são de extrema importância, né? Como eu falei anteriormente aqui, na época que foram criados os terminais, a situação deu uma melhorada no transporte, melhorou para as empresas, as vans tiveram o espaço delas, e até por feedback da população, feedback do órgão fiscalizador, houve uma melhora significativa no atendimento. Com relação até a empregos, tá? Nós contratamos, na época, mais de 200 pessoas, que nós, quando os terminais deixaram de existir, infelizmente tivemos que dispensá-las. Nós entendemos que existem várias formas de subsídio. Tem cidades que dão subsídio para o combustível, tem cidades que dão subsídio para a passagem, como era aqui há um tempo atrás, não exatamente da forma que era, mas o passageiro paga uma parte da passagem e o poder concedente paga outra parte. E, além disso, existe o subsídio das gratuidades, que a maioria das cidades médias e grandes pagam essa gratuidade, ou pelo menos grande parte dessa gratuidade, o que já desafoga bastante o prejuízo das empresas, né? Já existe o sistema de bilhetagem. Ele talvez precisa, pelo que passaram, ele precisa ser ampliado para alguns setores que não estão funcionando. Mas já existe. Prometo que é último. Mas já existe esse sistema de bilhetagem. Então, com relação à bilhetagem, tanto para os terminais funcionarem em integração, quanto para subsídio, não vejo problema com relação à parte técnica da bilhetagem. Uma última pergunta. Como anda a questão do entendimento entre as empresas de ônibus com as vans? As regularizadas? Como que hoje existe uma harmonia melhor entre as classes? Olha, nós tivemos algumas reuniões, né, junto com o IMTT, tivemos aqui na Câmara também,
E, pelo que a gente entende, as opiniões convergem principalmente na questão dos terminais e do transporte alimentador, porque a gente entende que existe o espaço para todo mundo e existe o tipo de transporte ideal para cada localidade e para cada itinerário. Então, na nossa opinião, o transporte alimentador é uma boa solução. Só para encerrar, eu mais uma vez quero deixar claro que para a população ter um transporte de qualidade melhor, tem sim, e aí as audiências públicas têm ajudado muito isso, nós vamos para a segunda. Se o poder público, e aí não estou dizendo que é culpa desse ou daquilo, mas agora a responsabilidade é desses vereadores e do prefeito não ajudar não só os empresários, que são os trabalhadores, nós não vamos ter um transporte de qualidade. Essa é a minha humilde opinião. Obrigado, presidente.